Senhor presidente Manato, senhoras e senhores parlamentares, estou propondo ao meu partido, o PSDB, a esta casa, como propus ontem à noite ao presidente Rodrigo Maia, que ele lidere um processo de um pacto de entendimento com os poderes, que ele marque uma reunião com a máxima urgência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, com o Procurador-Geral da República, com o presidente Michel Temer, com o presidente do Senado e ele, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com os líderes partidários e façam um entendimento nacional sobre a tramitação das medidas que foram votadas e aprovadas esta semana aqui na Câmara dos Deputados e das medidas que estão sendo discutidas no Senado da República. A minha proposta é de que estas medidas todas sejam estancadas, paralisadas, até que haja um entendimento dos poderes ou que até que seja finalizado o processo do Lava Jato. O divórcio é total hoje do parlamento brasileiro com a sociedade, o povo, os eleitores, os contribuintes estão revoltados com a Câmara dos Deputados e com o Senado da República, no coletivo e no individual. Qual é a saída da mais grave crise institucional do parlamento? Qual é a saída para reconciliar com o povo brasileiro que está divorciado dos políticos, está divorciado do parlamento, mesmo sabendo muitos que o parlamento é a única e a última instância que socorre o povo brasileiro, que socorre as categorias, os empresários, os trabalhadores, os profissionais liberais, os estados, os municípios, os sem terra, os sem teto, os agricultores, os trabalhadores rurais, os microempresários, pequenos empresários, médicos, dentistas, engenheiros. Aqui é a casa do povo. Mas se é a casa do povo e o povo está contra o parlamento e as instituições, como o Ministério Público e Judiciário, está contra as medidas votadas pelo parlamento, no caso das 10 medidas, qual é a saída? Continuar o enfrentamento que foi feito esta semana e que está sendo feito pelo Senado da República? Não! A saída é o entendimento. A democracia exige, em momentos difíceis, entendimento. Já temos a mais grave crise econômica, social e ética e moral da história do Brasil. Temos agora a crise das instituições e o divórcio do Congresso Nacional, dos políticos, com o povo, com o seu eleitor. Eu proponho um pacto, um entendimento. Os líderes, presidente da Câmara, Senado, Procurador da República, presidente do Supremo, presidente da República, líderes dos partidos e presidentes dos partidos se reúnam e façam um pacto. Estanque a votação no Senado, enquanto o Lava Jato está em tramitação, o processo, para que nenhum juiz, nenhum promotor alegue que durante o jogo está sendo mudada, as regras do jogo está sendo mudado, os jogadores, está sendo mudado o juiz, que está sendo mudado o campo de jogo. Não, o parlamento não será responsabilizado por aquilo que o Judiciário e o Ministério Público já têm de responsabilidade e legislação suficiente. Hoje, o Brasil tem um arcabouço jurídico e legal, desde a Constituição e das leis, suficiente para prender e botar na cadeia os infratores, crime de colarinho branco, políticos poderosos e também empresários ricos e poderosos. Se não fosse verdade o que estou dizendo, a cadeia de Curitiba
não estaria cheio de políticos poderosos e empresários poderosos presos já há um bom tempo. Então é falácia dizer que não tem lei. Lei temos. A proposta das 10 medidas que vieram para cá, proposta pelo Ministério Público, com 2,5 milhões de assinaturas, foi discutido dentro do processo democrático. E o parlamento reagiu na sua forma. Aqui, cada um vota e pensa como quer. Essa é a essência da democracia. Se o resultado desagradou frontalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público e a sociedade, algo de errado está, e muito grave. É por isso que aqueles que são moderados, que não são extremistas, nem a direita, nem a esquerda, que não são baderneiros, que não são anarquistas, e que não entram no jogo de invalidar tudo, eu proponho que a Câmara, o Senado, os partidos políticos, com o Supremo e o Ministério Público e o Presidente da República, façam um entendimento nacional, estanque o processo de votação até que termine o Lava Jato, ou, enquanto conclui o Lava Jato, os poderes reunidos fazem uma nova proposta e vota-se novamente. É muito simples. A crise é grave. A solução tem que ser de moderação e não de enfrentamento. O parlamento não tem força. Presidente Manato, mais um tempo para concluir. A Câmara e o Senado não têm tropas, não têm munição, não têm logística, não têm comunicação, não têm tanques de guerra, não têm aviões, não têm submarino. A batalha está perdida. Nós já perdemos essa batalha. É por isso que eu proponho a reconciliação, o entendimento nacional. Nós não podemos ficar insistindo na tese de que nós votamos e acabou. Votamos e houve reação. E aqui é a caixa de ressonância. Se houve reação dos nossos eleitores, da nossa gente, do nosso povo e dos poderes, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, se insistir no enfrentamento, a crise aprofunda e quem paga são os pobres. Aumenta o desemprego, aumenta a inadimplência, aumenta a falência e o país vai submergir. Proponho, presidente Manato, que leve isso ao presidente Rodrigo Maia, que eu já fiz essa colocação para ele ontem. Fiz agora há pouco para vários senadores no Senado e estou fazendo para o PSDB assumir esse protagonismo. Muito obrigado. Muito obrigado.